Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, toma, meu Pai, a minha boca, fala em cada coração aflito que se prontificou, meu Deus, ouvir esse evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, acabei de sortear, saiu Salmos 32, tá? Do versículo 3 em diante. Então, eu sorteei versículos, tá? Num livrinho que eu tenho aqui. E aí eu fui na Bíblia para a gente ler o capítulo, né? E ver o que o Espírito Santo de Deus está trazendo. Mas pelo tópico aqui, fala de confissão, né? De confessar, largar, para que Deus possa perdoar o pecado. Para haver, né, uma nova vida em Cristo Jesus. Tá? Então vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai trazer, né, conforme vai lendo aqui. Mas eu li o versículo, né, 3, né, mas eu vou ler o capítulo. Vamos começar aqui, né, que fala assim, ó. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, tá? Então felizes, bem-aventurado, né, porque muitos, né, não tem essa consciência do pecado, não sente esse incômodo de que está desagradando a Deus, de que está apodrecendo, né, muitas vezes o corpo de Cristo. E quando nós sofremos, que nós somos um membro desse corpo, né, todo o corpo sofre. Né, ele é prejudicado. E quando aquela pessoa não busca curar essa ferida, né, igual você dá uma topada, né, pega lá e mete seu dedinho mindinho numa pedra, todo o seu corpo vai sentir. Se um dedinho inflamar, todo o seu corpo vai sofrer. Então nós somos membro do corpo de Cristo. No caso aqui eu estou falando de pessoas que têm consciência de um pecado já formado, né, já gerado, que vai conceber a morte. Então você é, né, esse membro defeituoso, esse membro inflamado. E aí vai fazer o corpo sofrer. Aí o corpo a gente entende, né, que Jesus Cristo é o corpo, né? Ele fala lá em João 15, né, que ele é a videira e todos os ramos que estão nele dão fruto e os que não dão fruto ele corta para que venha dar fruto. Né, ele vai podar, né, no caso, podar, né? Mas se ele poda e continuar atrofiado, né, esses ramos, eles vão ser arrancados da videira. Aí vai apodrecer, vai morrer, tá? Não tem chance para ela. Então, quando eu tô falando aqui de membros, eu tô falando de membro do corpo de Cristo. Então as pessoas tendem a falar, eu sou membro da igreja tal, eu sou membro... Não, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de denominação. Estou falando que você é membro do corpo. E quando você é membro do corpo, né, para que você não apodreça, né, não perca a sua salvação, muitas vezes Deus vai te podar. Essa poda, ela dói, né, porque tem que ser. Porque o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em você. Então ele quer que você se arrependa. Então é necessário, né, dar uma limpeza na árvore, né? E ali, né, o lavrador, né, ele vai fazer de tudo para que você dê fruto. Aí nesse tempo, né, de limpeza, de podação, né, de arado, né, de sofrimento, continua sem fruto, continua sem se confessar, sem sentir, né, que necessita do perdão de Deus, que necessita consertar a vida, né, sair da vida velha, né, tudo se faz novo em Cristo Jesus, né, e se essa pessoa ela não tem essa consciência, aí vem a poda, ou melhor, aí vem o corte, né, arranca da videira. Porque não vai adiantar, vai atrapalhar, vai tirar a energia dos outros ramos, né, dos outros membros do corpo e vai atrapalhar. Então, para não atrapalhar, há um corte. Arranca fora, tá bom? Então, vamos lá para a gente ver o que o Espírito de Deus vai continuar falando aqui. Tá,
Aí nós entendemos, né, o que o Espírito Santo de Deus trouxe aqui. Ele está falando de pedir perdão, confessar, né, como Davi fez aqui, né? Ele trouxe essa poesia, né, para Deus, falou com um coração sincero, puro, mas ele tinha realmente um coração de adorador, de arrependimento. Então é diferente, né? Então a gente muitas vezes nós pedimos perdão, mas de uma forma assim hipócrita. Sabe, a gente não tem aquele sentimento de conserto, mas a gente tem um medo da consequência do pecado. Aí pecou, Senhor, me perdoa, não vou fazer. Mas não tem aquele temor, né, de viver a palavra de Cristo, se sujeitar a Deus, para conseguir resistir o diabo. Então, se não resistir, vida que segue. Se resistir, legal, mas não tem esse comprometimento. Então é leviano com a palavra, é leviano com o corpo de Cristo, é leviano, né, com o próprio Deus. E aí Deus, ele conhece o coração de cada um. Como você trata o seu corpo, né? Como que você trata o corpo de Cristo? Porque quando você peca contra o seu corpo, você peca contra o corpo de Cristo. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você carrega a aliança, né, do Senhor no seu coração. Nós hoje somos a arca ambulante do Senhor. Onde Ele entrega a palavra para que você venha usar essa palavra para ganhar almas, para, né, se tornar novo na sua vida, né? Então você vai ser usado, mas a partir da hora que você começa a ser usado de forma contrária e atrapalha as pessoas que querem frutificar, atrapalha uma igreja, atrapalha uma família, né? Até se atrapalha, porque você pode perder a sua salvação. Ninguém tem poder para apagar seu nome do livro da vida. A partir da hora que você se encontra nesse livro, amém, acabou. Mas você tem esse poder para apagar. É só você que pode arrancar seu nome de lá. Deus não tem nenhum desejo de voltar atrás do que Ele falou, né? É tanto que Ele deixa bem claro, eu chamei. Agora, você é que escolhe se você quer fazer parte dessa família ou não, né? Por isso que ele fala, muitos são chamados, mas a hora, né, de separar o joio do trigo, ele vai ver que não tem como. Você está contaminando, né, uma família, contaminando uma igreja, porque quando nós pecamos, nós somos maldição. Aonde nós estamos, você é a maldição. Como também você pode ser bênção, você pode ser maldição. Então você acaba sendo um Jonas no barco que traz a tempestade para toda uma família por causa do seu pecado. Você pode ser maldição numa igreja e traz uma maldição para a igreja porque você é um Jonas. Você ali é maldição, você atrapalha o corpo de Cristo a crescer. Então Deus vai tratar com aquela pessoa. Por isso que é necessário, né, as pessoas que congregam, que têm, né, vivem uma vida de santidade, estar orando pelas suas igrejas, orando pelos membros, orando pelos seus pastores. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque ali pode ter um Jonas e traz, né, e prejudica o crescimento da igreja, tá? E assim como um todo, em qualquer lugar que você vai, você pode ser bênção e maldição. Tá? Vamos continuar, vamos ler mais, né? Tá, então feliz aquele cuja maldade Deus perdoa, tá? Aí você vai ter que sentir a necessidade de confessar e abandonar, tá? Temer a Deus, temer antes de pecar. O medo vem depois que peca, né? Que aí é o medo da consequência. Você tem que temer. Eu vou me sujeitar a isso, eu vou buscar, né? Deus mandou você jejuar, Deus mandou você fazer vigília, Deus mandou você... Aí vem aquela pessoa, não tem necessidade. Se eu pecar, eu peço perdão e retrocedo. Mas Deus está te dando a receita do bolo. Só que você tá preguiçoso, não tem necessidade, eu vou conseguir. Acha que consegue resistir ao pecado porque
né? É fácil, eu decidi não fazer, não é assim, tá? A partir da hora que você não renuncia, tá, a sua natureza humana, você não busca Deus do jeito que Ele está falando para você, Ele está te dando uma receita, né? Ele deixa bem claro, olha, quando eu estava entre vocês, não havia necessidade de jejuar. Só que agora eu estou indo para o Pai, então você vai precisar jejuar. Então o jejum, né? Quando você escolhe se abster ou de comida ou de alguma distração, né? Coisas que você muitas vezes era viciado ou numa internet. Quando você renuncia a alguma coisa que você gosta, é para que Deus trabalhe na sua vida. É para que você se aproxime mais do que é santo. Então é necessário nós renunciarmos, sim. Tem pessoas que são viciadas em internet, né? Vê um filme atrás do outro, não consegue sair de perto de uma televisão. E vive na rua, não consegue parar dentro de casa e bate cutia na casa de um, na casa de outro, né? Isso é necessário muitas vezes a gente ter um tempo de qualidade para o Senhor e buscar a Deus e renunciar essas fraquezas, né? No caso, a fraqueza, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então a fraqueza, quando você fala assim, eu vou renunciar, sozinho você não consegue. Mas você entrega para Deus trabalhar na sua fraqueza. E você, o que você tem que fazer? Renunciar a algum entretenimento, alguma coisa que você gosta, né? Para que Deus possa trabalhar na sua natureza humana. Para você ter uma ligação espiritual. Para que Deus possa falar ao seu espírito. Para que Deus possa te fortalecer. É necessário que você tenha essa consciência que você precisa renunciar, pagar preço. Para que você consiga resistir ao diabo. Para que ele fuja, para que ele te abandone. Então, mas eu vou naquele lugar ali, mas eu não vou beber, eu vou só conversar, né? Mas Deus fala lá em Salmos capítulo 1, não se assente na roda dos escarnecedores. Mude as suas amizades, muda a sua vida. Então aí você busca estar naquela roda de escarnecedores. Quem vai vencer? Você vai conseguir, né, converter aquelas pessoas ou você vai ser convertida por elas? Obviamente, tá? Você vai ser engodado por elas. Porque você não está temendo a Deus. Você não quer largar as velhas amizades. Você não aceita viver uma vida, muitas vezes, né, de renúncia. Aí, o que vai acontecer? Você vai ser engodado, você vai cair na tentação, você vai voltar a beber, você vai voltar, né? Ficar devendo botequim. Muitas vezes a pessoa tem lá, né? Não sobra um dinheiro para trocar um carro, para fazer alguma coisa que aquela pessoa goste. Por quê? Porque ela vive deixando todo o seu salário dentro de botequim, né? Ela não consegue, ela vive em dívida. Por quê? Ela quer vencer a tentação, mas ela não quer sair daquele local de tentação. Ela acha que ela tem força para resistir, né? Muitas vezes um convite de um pseudo amigo, né? Que a amizade de verdade não leva a pessoa para o precipício. Respeita, né, aquela pessoa, ajuda ela a se livrar muitas vezes daquele vício, né? E várias outras situações. Então eu tô falando aqui não só com uma pessoa que tem um vício com bebida, né? Ou vive uma vida de prostituição, ou uma vida, né, vive se drogando. Eu não tô falando só desse tipo de vício. Mas muitas vezes aquela pessoa ela não consegue viver com a companhia dela. Ela precisa de amigos. Ela entende que aquilo ali é vida, né? E é muito preocupante a partir da hora que você não consegue estar com você. Você não se suporta, você não aguenta a sua companhia. Então aí você acaba se enlaçando, né, pelas veredas dos maus, pelas veredas das pessoas que são injustas, né, da vereda dos escarnecedores. Né? Então, eu antes de continuar lendo aqui, vamos Salmo capítulo 1 e vamos ler um pouquinho. Retomando aqui, vamos lá.
Vamos ler um pouquinho que é necessário, ó. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Então, olha que interessante, ele volta a falar, felizes, hein? Bem-aventurado, aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, tá? Aí vem, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado, né? Escarnece, você tá louco, você tá indo pra igreja, ih, maluco, você não faz parte dessa tribo, e escarnece, brinca com o que é sagrado. Aí fala aqui, ó, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Olha, dia e noite, tá? Sua mente tem que estar voltado para as coisas do céu. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruta no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo, tá? Aí vem o contrário agora, ó, no versículo 4. Ó. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados do que obedecem a Deus. Então vai haver uma separação. Aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Aqui nós estamos falando de amizades, mas até uma pessoa sozinha, se ela não tiver a mente controlada pelo Espírito Santo, ela vai pecar. Numa rede social, né? E as amizades hoje, muitas vezes você não precisa sair de casa. Ela entra dentro da tua casa através de um mundo virtual, através de um aplicativo do diabo, né? Através de um grupo do diabo. Muitas vezes aquele grupo ali pode ser até da sua família, mas só tem coisas para escandalizar, né? Então, até a sua família não são pessoas que buscam a Deus, né? Deus fala, né, que nós temos que estar ligada, né, aos irmãos da fé, fazer o bem aos irmãos primeiramente da fé, né? E orar pelos seus. Orar, buscar, jejuar, mas muitas vezes não é culiar. União é diferente de reunião. Ficar, né, reunido naquela casa, né, naquele grupo familiar, vendo pornografia, ouvindo besteral, né? Muitas vezes é necessário você se manter afastado um pouco de pessoas que não temem a Deus. Se elas precisarem da sua ajuda, né? Se você precisar fazer uma visita, né? É diferente, você vai lá para socorrer, para ajudar. Mas está reunido num churrasco, numa festa de família que não teme a Deus. É música do mundo, é bebedeira, né? Nós precisamos estar santo para santificarmos as nossas famílias. Então é preciso de ter um atalaia buscando pelos seus. Tanto que Deus fala, aquele que não busca pelos seus é pior do que um descrente. Porque você conhece a Deus. Só que você entende que amor é estar culiado ali. E não é. Aquilo te faz mal, aquilo te leva para o precipício, faz você se voltar à velha criatura, né? Aí vamos continuar finalizando aqui, ó. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Olha que fim triste. Então, nós não podemos estar colhados, independente se é pessoas que você ama ou não. Quer demonstrar amor pela sua família, pelos seus amigos, ore, busque, se santifique, tá? Se santifique. Que até os seus inimigos, Deus fala na palavra, que vão passar a ser amigos. Até os seus inimigos você ganha para Jesus, tá bom? Imagina os amigos. Tá bom? Aí vamos lá, vamos voltar para a situação aqui de confissão e perdão, que muitas vezes a pessoa confessa, mas não deixa o pecado, porque ela não consegue. Ela tem desejo de abandonar, só que ela não consegue, porque ela não está alimentando, ela não está buscando ser uma pessoa espiritualizada, buscando ser uma pessoa, né, com caráter formado em Cristo. Amém? Vamos lá.
eu parei um pouquinho, né? Porque o Espírito Santo de Deus trabalha dessa forma, né? Eu comecei a ler Salmos 32, ainda não terminei e Deus vai me levando para outros lugares. Então vamos ler Romanos 7, porque fala da luta interior. Estou falando de pecado, estamos falando de salvação. Estamos falando de resistir ao diabo, de se sujeitar à palavra, de luta interior, né? Que a pessoa ela até quer fazer, mas ela não consegue. Mas porque ela não tem temor, ela acha que ela tem temor, mas ela não tem. Porque ela tem que primeiro pensar o que está me enfraquecendo, o porquê eu estou caindo sempre no mesmo pecado, por que eu não consigo abandonar? Puxa, eu tenho um coração desejoso de servir a Deus, mas não tenho feito, não tenho conseguido. Então aí entra essa receita de bolo que Deus fala aqui, né? Que tudo você pode naquele que te fortalece. Mas para isso você tem que buscar. Não é uma questão de você falar, não, eu decidi. Você não tem esse poder de decisão a não ser se sujeitar a Deus, que é ler palavra, que é jejuar para quebrar a carne, que, né, é viver os preceitos de Deus, que é resistir ao diabo, às amizades, resistir a alguns aplicativos, né? Você vai ter que buscar, né, a renunciar muitas vezes aquilo até que você gosta, para que você consiga se sujeitar à palavra. Mas vamos lá, vamos ler, ó. Vamos ler um pouquinho, é do 14 em diante, tá? Fala assim, ó. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo, tá? Então, a lei é divina, a pessoa tem esse reconhecimento, essa certeza, mas ele sabe também que ele é fraco. Ele é descendência adâmica, ele foi vendido ao pecado para ser escravo, fazer a vontade de Satanás. Então, como você é ainda descendência, vamos supor, nós não vamos perder infelizmente, essa descendência adâmica, né? Nós sempre vamos ser da descendência de Adão. O próprio Jesus, ele era descendência de Adão, mas ele não nasceu, ele não se originou do pecado. Era uma descendência, mas ele não se originou, né, do pecado. Então foi cortado ali na hora que ele nasceu, tá? Então, eu sou, né, de uma família que tem problema sério com bebida, né, ou de prostituição, né? Eu sou de uma família, né, que tem muitos, meus irmãos são homossexuais, né? As minhas irmãs são lésbicas. Eu tenho desejos, né? Você vai entender que não é a questão, a situação de você sair de uma descendência de maldição. A partir da hora que você aceita Jesus como Salvador, tá? Você se origina, você passa a ser de Cristo, do segundo Adão, né? Você nasce de novo como Cristo. Então você quebra toda a maldição anterior, não importa, né, o que aconteceu e ainda acontece na sua família. Você corta aquela ligação. Você passa a ser de Cristo Jesus, né? Você é um novo homem. Depende só de você querer nascer de novo, nascer em Cristo, do segundo Adão. Então, para isso, tanto que aqui o reconhecimento é, né? Sou humano, né? Claro, nós não vamos deixar de ser humano. Sempre a carne vai querer puxar, né, para o outro lado. Mas como você vai vencer, né? Aí ele fala aqui, ó. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Então ele tem essa consciência que ele tem um desejo de acertar, mas ele não consegue. Aí ele continua. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Olha só, como é que pode, né, você ser marionete do diabo? Né? Marionete do diabo, fazer aquilo que você odeia fazer, ó. Aí fala, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Aí a pessoa na consciência dela entende assim, Deus viu que eu tentei, que eu faço, mas eu não me agrado em fazer isso, mas eu não consigo largar. Deus não vai ter pena nem compaixão de você, porque ele te ensina a deixar de ser escravo do diabo.
No caso, eu até troquei aí, que você não se originou. O único que não se originou de Adão e Eva, né? A natureza adâmica foi Jesus. Mas você pode escolher e tem a chance de escolher de que lado você quer ficar. Do primeiro Adão ou do segundo Adão. Se você quer morrer ou se você quer nascer de novo. Deus está te dando a oportunidade. Então, quando eu falo de se originar de Deus, né? Se você escolhe ter uma origem, ter um caráter, ter uma natureza, eu estou falando é uma escolha de quem você quer pertencer, ao diabo, a Satanás ou a Deus, né? Então, não importa se Adão e Eva veio para te levar, né, para morte eterna, né, para viver sem o Espírito Santo, para não ter uma eternidade com Cristo. A partir da hora que você aceita o segundo Adão como seu Salvador, você aceita Jesus Cristo, acabou. Você quebra essa maldição. Qualquer maldição que tenha na tua família, seja de enfermidade, seja de prostituição, seja de vício, é quebrado, porque você aceita a servir a Deus. Aí, aquele negócio que eu tava falando, não quer dizer que, mas Deus vai ter pena porque eu tentei, Ele sabe do meu coração. Não. Ele sabe que você não consegue vencer o pecado, que você foi vendido ao pecado para ser escravo. Mas Ele sabe também que Ele crucificou a carne dele para te livrar dessa podridão. E Ele sabe que se você não se unir a este corpo, você vai morrer, você não vai conseguir. Então, aquele que quer me servir, né, que quer realmente ser o meu seguidor, tem que se crucificar como eu me crucifiquei. Lá em Mateus 10, se você ler lá do 34 em diante, vai falar tudo. Que Jesus não veio trazer paz ao mundo, e sim a espada. Né? Ele veio por filhos contra os pais, né? Sogra contra as noras, e não sei o que, não sei o que. Aquele que amar mais o seu filho do que a mim, aquele que amar mais o seu entretenimento do que a mim, não merece ser o meu seguidor, porque não quis crucificar a carne como eu crucifiquei. Então não adianta. Ele sabe que você consegue, só que você não quer pagar preço. Aí voltando aqui, ó. Eu não entendo, eu já li, né? Não entendo o que eu faço, pois faço aquilo que pois não faço aquilo que gostaria de fazer, pelo contrário, faço aquilo que odeio, tá? Aí vem o 16. Se faço o que não quero, isso prova, olha só, hein? Que reconheço que a lei diz, ó, o que é certo. Então, a partir da hora que você sabe fazer o certo e não faz, você comete pecado. Se você comete pecado consciente, você está separado de Jesus, de Deus, tá? Porque você tem a consciência o que é certo e o que é errado. Você sabe o que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos capítulo 2 fala que você vai ser julgado pela sua consciência. Não tem como você correr do pau. Não tem como. A palavra de Deus vai te julgar. Aquilo que você está ouvindo vai servir para te julgar no juízo final. Tudo que você está ouvindo, tá? Vai servir para te julgar. Então não tem esse negócio. Eu não consegui, mas Deus sabe do meu coração que eu não gostaria de ter feito isso. Não, isso não vai contar para te defender. Isso não vai te ajudar no dia do juízo. Ó, aí vem, ó. 17 de Romanos 7. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz, tá? Então, existe um pecado que você não quer abandonar, tá? Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é na minha natureza humana. Então você tem essa consciência, né? Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Então o querer é diferente de realizar, de conseguir. Todo mundo quer ser bem sucedido, ter saúde, conseguir vencer o vício. Todo mundo quer, mas nem todos vão conseguir, tá? Porque essa força não vem de você, vem de Deus. Aí fala, ó, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas, aí vem o mais, tá? Se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim.
é que faz. Assim eu não sei o que acontece comigo. Isso no caso, acontece comigo. É isso. Olha só, ele fala assim, ó. Assim eu não sei o que acontece comigo. É isso. Aí ele vem, né, um contraponto aqui, ó. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Aí ele medita, ele fala, peraí, mas é isso que acontece comigo, né? Eu quero fazer o bem, né? Mas por quê? Eu só consigo fazer o que é mal. Aí ele vem a reflexão. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Olha só. Existe uma luta interior. Ó, ela me torna prisioneiro, aí é o escravo, ó, da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz? Aí vem a pergunta que ela se faz, né? Que você deveria estar se fazendo agora, ó. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Tá? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Então não adianta isso para você, tá? No seu pensamento você serve a Deus, mas na prática você tá sendo filho do diabo. Você tá comendo na mesa do diabo, né? Aí vem o 8 que fala a vida dominada pelo Espírito Santo, não pelo pecado, né? Que aí ele começa, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não existe condenação. O diabo não pode te condenar. O diabo só pode entrar na tua vida com legalidade. Ele só pode condenar você, né? Porque a hora que for feito, né? Um raio-x, né? No seu interior, que é o único que pode ver todo o seu ser, todo o seu sentimento, vai ser vasculhado pelo Espírito Santo. Ele vai vasculhar o seu sentimento. Com que intenção? O porquê que você caiu no pecado de novo? Porque você vive caindo no mesmo pecado, né? O pecado gerado concebe a morte, leva à morte, não somente espiritual, mas até a morte física. Até a sua salvação está em jogo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te dá força para você vencer através do Espírito Santo a sua carne. Então o Satanás, ele vai te acusar, vai te levar num tribunal. E ali aquele tribunal espiritual pode, com certeza, ele ter legalidade para mexer na sua saúde e até para te matar, tá? Hoje aqui na minha casa, Deus é testemunha e o meu marido vai estar ouvindo essa pregação. Eu tive que chegar para ele e falar, olha, tem pecado. Deus está te mostrando, sinalizando que tem coisas para ser corrigida. E por causa disso e disso, né? Você já está sendo tratado, né, por Deus, não é pelo diabo não, tá? Não é pelo diabo. Muitas vezes a pessoa pensa que aquele sofrimento, que aquela enfermidade é o diabo, vão para cima do diabo. Não. Existe uma acusação no mundo espiritual. Existe uma legalidade. O diabo é um ser legalista, ele trabalha com legalidade. E ali o próprio Deus, ele permite, tá? Você ser sondado, você ser provado. É necessário para que você se arrependa. Então aqui eu cheguei e falei para ele, olha, você está fazendo uma quimioterapia light, até a gente brinca com ele, né? Hoje é o dia da quimoleza, quer dizer, quimioterapia fácil, tranquilo, o Espírito Santo de Deus foi legal com você, né? A gente brinca, quimoleza, quer dizer, quimoleza, tipo, você viu como é que Deus é bom? A sua quimioterapia é tranquila, mas eu cheguei para ele desde o princípio que apareceu esse câncer. Ele é testemunha e ele vai ouvir essa pregação.
eu sinalizei, eu não, o Espírito Santo de Deus me usou, mostrando para ele que esse ano você vai passar por uma cirurgia. Eu nem sabia que era câncer. Vai ter uma cirurgia, vai passar. E ele está repreendido em nome de Jesus. Tal. Eu falei, olha, conserta isso, conserta aquilo, conserta isso. Deus vai tratar. Foi dito e feito. Tem um ano que ele já começou a tratar esse câncer. Passou pela cirurgia. Tirou uma parte do intestino. Antes dele ir para a médica, pegar o laudo, ele estava com fé, com esperança de não ser um tumor maligno. O Espírito Santo de Deus me usou para falar, olha, antes, isso é amor. Muitas vezes a pessoa fala, não, isso não é amor, é amor. Cheguei para ele e falei, olha, esse câncer é maligno. Eu não quero que você vá, né, achando que tá tudo certo. Deus disse para mim que esse câncer é maligno. Foi dito e feito. Na hora que ele pegou lá e a médica falou, é maligno. Aí passou pela cirurgia que Deus já tinha mostrado que ia passar. Tirou o intestino, um pedaço do intestino, né? Aí o médico, quando terminou a cirurgia, chegou para ele e falou, nossa, 100%, eu tirei o tumor, 100%. Provavelmente você não vai passar nem por quimioterapia, porque foi show a sua cirurgia. Ele chegou feliz, todo mundo. Eu já não fiquei, porque eu sabia que ele ia passar por uma quimioterapia que Deus já tinha me mostrado. Cheguei para ele, falei para ele, olha, Humberto, você vai passar sim pela quimioterapia. Passado aí um mês, foi lá. E o médico falou, tem metástase, vai ter que fazer uma quimioterapia. Tinha 4. Tranquilo, fez os exames, não tem uma metástase, tá tudo certo, tá continuando a quimioterapia, que é de praxe. Só que o Espírito Santo de Deus me revelou. Olha, eu te apontei, eu falei que tem coisas para ser consertada. Só que você tá brincando. E aí eu falei, olha, você vai passar agora por uma outra quimioterapia, pior do que essa. E essa vai ser, né, uma prova para você. Só que Deus está falando que ele está na sua vida. Ele está permitindo, porque você não teve temor. Continua pecando sem temor. Eu acho tão interessante que Deus é tão amoroso. Então ele falou, vai lá, eu fiz uma vigília. E eu falei, Senhor, mas eu não quero falar isso com meu marido. Ele está tão feliz que está terminando a quimioterapia. Como que eu vou falar que ele vai passar por esse processo de quimioterapia forte, né? Mas Deus fala, é amor. Eu quero que ele saiba que eu vou estar nessa prova mesmo que ele não tenha me temido. Então, o que acontece? A gente, como profeta de Deus, nós temos que falar. Porque a partir da hora que acontece, aquela pessoa ela fica sabendo que Deus avisou o porquê daquele tratamento, né? Por que vai passar por isso? Aí a pessoa pensa, poxa vida, mas eu não aceito, eu não entendo, porque eu estou buscando, eu estou orando. Não é a questão, não é que você tem um desejo de acertar. Isso não vai te ajudar. A hora que vê a acusação do diabo, ele vai acusar, ele vai fazer igual fez na vida de Jó, apesar que Jó, coitado, ele temia uma desgraça sobrevir a ele temia perder os filhos, ele temia perder a saúde, tudo ele temia. E ele fazia tudo por temor, certo? Ele temia, a pessoa teme a Deus, ela quer se santificar. Mas Satanás conseguiu uma legalidade porque ele tinha medo. Então ele foi acusado, olha, né, lá em Jó capítulo 1 e 2, você vai ver que Satanás foi diante de Deus, falou, olha, ele só faz esse sacrifício, ele só te teme porque eu só dá tudo do melhor para ele. Arranca tudo, vamos ver se ele não te amaldiçoa. Satanás conseguiu uma legalidade e Deus falou, olha, eu vou permitir, mas esse homem, é um servo fiel e eu vou te provar. Então, para glorificar a Deus, Deus permitiu, né? Mas é uma questão, assim, improvável, porque Deus escolheu um Jó para passar por isso. Quem
quem somos nós para Deus olhar para falar, nossa, prova ele é um homem fiel, mas eu vou provar, eu vou deixar você provar porque você está acusando ele de uma forma injusta e eu vou esfregar na tua cara que ele é um servo fiel, tá? Que muito raramente vai acontecer. Eu até acredito que aconteça muito tratamento injusto, né? Injusto, tá? Mas a maioria das provas que nós passamos é por causa dos nossos pecados, é por causa de uma legalidade. Existe realmente, eu acredito que muitos homens e mulheres de Deus estão sendo trabalhados, tá? E injustamente, não por motivos legais, porque Satanás, ele faz isso. Ele permite para tocar, para provar se você é um verdadeiro adorador. Existe. Só que a maioria das pessoas sofre por consequência dos seus pecados. E aí é muito pior, tá? É muito pior. Porque aqui ele fala assim, ó, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo, né? Que estão na videira. Ó, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Independente do que aconteça, tá? Mesmo que você seja aprovado, você, né, vai se arrepender. Existe uma consequência, porque você foi avisado. Existe a consequência. E você vai estar, né? Deus vai te livrar da lei do pecado e da morte, né? Aí ele vem aqui, ó, Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, a partir da hora que você está ligado na videira verdadeira, está ligado num corpo de Cristo, está sendo alimentado, recebendo nutrientes, né, do próprio Deus, é impossível você desejar o pecado. Se está desejando o pecado, porque não está recebendo esse nutriente, né? Aí fala aqui, ó, aí vamos ler mais um pouquinho, ó. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, a partir da hora que eu falei, né, que você está recebendo esse nutriente, né, está realmente enxertado na verdadeira videira, não é impossível você desejar o pecado. Você tem nojo do pecado. Enquanto você ainda deseja, você ainda não está ligado a esse corpo. Dessa forma que eu falei. Você está em tempo de apodrecer, né? De tirar a força da árvore, de atrapalhar as pessoas que estão, né? Que são os membros desse corpo. Atrapalha, tira a energia, tira a força. Então Deus vai fazer o quê? Vai podar, para ver se você consegue criar força. Então é necessário Deus trabalhar muitas vezes na sua fraqueza, para que você seja forte no dia mal, forte em espírito, que a pessoa quer muito força física, quer dar tudo certo, tá tudo bem na vida dela, só que tá morrendo. Então Deus prefere que você perca a sua força física e consiga ter, né, uma força espiritual. Por isso que Paulo fala, quando eu estou fraco é que estou forte. Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque não adianta você viver uma vida mais ou menos. Aí fala, ó, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente, olha só, controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo, olha só, espiritualmente e até fisicamente, tá? Até fisicamente, lá em 1 Coríntios 5, versículo 5 fala, né? Paulo entregou ao homem a Satanás para destruir a carne dele, para que ele seja salvo no dia do Senhor.
Então, muitas vezes, até fisicamente. Então, as pessoas que têm a mente, tá? Controlada pela natureza, né, humana, por Satanás, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz, mesmo passando por prova. Olha Jó aí. Jó, né, ele tinha tanta força ao ponto de orar pelos amigos dele. Ele passou por tudo aquilo glorificando a Deus, não amaldiçoando e entendendo o desejo, ao querer de Deus, né? Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Então, você passa, em vez de ser amigo, você é inimigo, porque você não está usando esse sangue com reverência. Esse sangue do Cordeiro foi derramado por você, ele morreu por você. Você só tomar posse, largar o pecado, buscar a Deus, né? Resistir, se sujeitar a Deus, mas você não está usando. E aí, você passa a ser inimigo. O que vai acontecer com o inimigo de Deus? Né? Aí fala aqui, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, porque vai viver caindo no pecado, né? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Olha que sério. Se você vive cometendo os mesmos pecados, se você não quer, né, buscar a Deus para resistir, né, a sua natureza humana, você é inimiga de Deus, você não pertence a Ele, você não é filho dele. Mesmo estando dentro de uma congregação, mesmo estando ceando, não vai funcionar para você. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Até no dia da sua morte, você vai continuar a viver eternamente com Cristo. Nem a morte, nem os principados, nem o inferno, né? Nada pode te separar do amor de Cristo. Nada. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então, a partir da hora que você tem essa ligação com o Espírito Santo que dá vida eterna, não só essa vida aqui, né? Dá uma vida eterna. Mesmo você saindo desse corpo, você vai continuar a viver. Tá? Agora você que tem que escolher a sua eternidade com quem você quer passar. Tá? O próprio Deus, Jesus fala, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, mas tenha medo de mim, que posso jogar sua alma no inferno. Não tenha medo do homem. Ele pode até matar o seu corpo, mas ele não tem poder para matar a sua alma. Tenha medo de mim, que posso jogar sua alma no inferno. O próprio Deus fala isso. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. É a obrigação sua. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, né, vocês viverão espiritualmente. Então, se você estiver unido com Cristo, você vai matar a sua carne, as suas ações nojentas, pecaminosas, né? Porque Deus vai te fortalecer. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como pode, né, você continuar no pecado e falar que é filho de Deus? Você não é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita em você, porque você não tem força para vencer a sua natureza humana.
né? Aí fala aqui, ó, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenha medo. Ah, olha o medo. Ai, agora eu tô com medo. Ai, a Leila me deu uma profecia que agora, meu Deus, esse câncer vai voltar. Eu vou ter que aumentar a quimioterapia, os remédios. Ai, meu Deus, eu vou... Por que você tá com medo? Porque pecou. A consequência vem. Então, o que tem que fazer agora? Temer a Deus. Resistir ao diabo. Mas a consequência não tem como mudar. Mas Deus vai te dar força no dia mal. Aí fala, ó, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Olha que lindo. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aí vem o que o Espírito Santo de Deus está falando. Se você toma parte no sofrimento, você vai tomar parte na glória do Senhor. E o que Deus, tá falando? Tá falando que mesmo você passando por sofrimento, você vai conseguir, gritar para o inferno ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Eu acho tão interessante. A palavra de Deus, ela fala, aquele que tiver o Espírito Santo de Deus é a única pessoa, é o único ser que pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que não falar, não glorificar, e não entender que Jesus Cristo é o Senhor, aquele não tem o Espírito Santo de Deus, aquele é o anticristo, ele é anti tudo que é santo, tudo que é de Jesus, ele é o anticristo, Ele é contra a Cristo. Mas as pessoas, elas entendem que é só abrir a boca. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Eu tenho o Espírito Santo. Não é assim, não. Eu falo que não é. Eu achei tão interessante, dentro da minha igreja, foi agora, essa semana, teve uma pregação abençoadíssima. O pastor preparou uma pregação forte, que foi arrancada, a cabeça de Dagon, a hora que a Arca da Aliança entrou, a cabeça de Dagon caiu, porque não suportou a glória, de Deus. Achei interessante ele falando, e ele é um homem muito assim inteligente, um homem, que estuda para pregar, não é igual a Leila doida que sai falando, não. Ele sabe o que ele está falando, porque ele estudou. Achei interessante. Aí, o que acontece? Eu ouvi na pregação, prestando muito atenção na pregação. Aí, logo depois, ele falou, olha, mas colocaram a cabeça de Dagon de novo no tronco, daquela estátua. Aí foi lá e acontece, cai de novo aquela cabeça. Só que ele estava colocando de uma forma assim, olha, o diabo ele vai insistir, o diabo vai querer voltar, tá? A cabeça de Dagon caiu, o poder da Arca da Aliança fez com que ela caísse, mas eles foram lá, desafiaram, o filisteu foi lá, colocou de novo, tal, Eu já li sobre, os filisteus e tal, mas eles se estreparam porque caiu de novo. Aí eles ficaram preocupados, até ao ponto da enfermidade entrar ali e ter que tirar aquela Arca da Aliança dali, porque era maldição. Então a Arca da Aliança nada mais é do que a lei, do que você recebeu. Você tá ali para obedecer ou desobedecer. Deus fala, ou você é morno, ou você é frio, ou você é quente. Morno não. Não seja morno, porque Deus vai vomitar. Então, o que eu tô falando? Quando eu tava ouvindo aquela pregação, eu lembro, meu marido tá passando por esse câncer, tadinho. Aí ele, glória a Deus, não sei o quê.
Aí eu falei, as pessoas tudo recebendo as bênçãos, que vai arrancar a cabeça de Dagon, que o câncer vai ser eliminado e que vão prosperar e vai acontecer isso, vai acontecer. Eu achei engraçado, porque eu não tinha desejo de glorificar. E ainda pensei, caramba, eu queria glorificar, eu queria receber essas bênçãos para mim. Que eu vou arrancar a cabeça de Dagon. Logo depois ele falou, olha, mas puseram de volta. Falei, ainda bem que eu nem glorifiquei. Mas achei engraçado que na hora que ele falou, né, que Jesus só, né, quem tem o Espírito Santo de Deus, né, Deus fala que pode glorificar e pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aí ele falou, mas Jesus Cristo Deus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Foi a hora que eu manifestei, o Espírito Santo de Deus me deu aqueles arrepios, aquele sacode, e ali eu metralhei ali, eu falei, nossa, senti a presença de Deus como nunca tinha sentido. Aí eu pensei, puxa, mas eu glorifiquei, né? E não entendi, mas aí eu entendi o mistério. Tipo assim, se você está passando pelo vale da morte, eu sei o que eu estou passando, somente quem tem um Espírito Santo, que está com a vida estreita, pode confessar e glorificar que Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu fui entender o mistério quando cheguei em casa. Eu falei, pô, Senhor, tanta coisa boa, o pastor falou. Eu não sentia vontade de glorificar. Mas naquela hora, né, que ele falou, Jesus Cristo é o Senhor, os filisteus tiveram que entender que Deus é o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Na hora que ele falou, eu senti aquele, né, fogo do Espírito Santo. E aí não dá, é uma impulsão do Espírito Santo, você não consegue ficar de boca fechada. Aí eu comecei a glorificar. Aí eu falei, nossa, que legal. Eu glorifiquei, eu recebi, mas eu entendi o mistério. Quer dizer, você está passando pelo vale da morte, mas você consegue falar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Que você reconhece, tá? Independente do que aconteça na sua vida. Mas ninguém consegue glorificar que o Senhor é na tua vida, independente se você está sofrendo. Você quer saber se o cara tem um Espírito Santo de Deus? Manda ele falar, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, com câncer, né? Numa fase terminal, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, com a vida financeira destruída, com o casamento destruído, com os filhos na prostituição. Glorifica, né? Aí sim, né? Que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas entendem que é só confessar, falar. Falar é qualquer um fala que Jesus Cristo é o Senhor. Até o filho do diabo. Quero que você fale, confesse, glorifique a hora que você estiver com a cabeça de Dagon de novo no tronco. Estiver voltando as enfermidades, voltando o dia mal, né? Aí eu quero ver se você falar Jesus Cristo é o Senhor. É nesse sentido que você tem que entender que Jesus Cristo é o Senhor. Só quem tem o Espírito Santo de Deus reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Não é uma frase feita, não é uma palavra que você vai tatuar na testa, vai botar atrás do seu carro. Não funciona. É a mesma coisa eu digo, não adianta você falar que Deus é fiel, escrever isso na testa, escrever isso. Não vai funcionar. Deus é fiel para fazer a palavra dele se cumprir, seja de bênção ou de maldição. Lá em Deuteronômio 30:15, eu acho. Sempre troco, né? A palavra dele vai se cumprir, independente da sua vontade. Seja de bênção ou maldição. Ele é fiel para cumprir o que ele falou. Independente do que você acha, tá? Vai se cumprir, tá? Ele é fiel à palavra, não a você. À palavra. Seja ela qual for, tá? E aí eu vou finalizar aqui, que eu acho que eu já tô falando muito, né, Senhor? Vamos lá finalizar o 32, porque eu quero que a pessoa entenda o porquê que ele falou. Aí vamos ler o 3 de Salmos 32, que fala, ó: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Olha que coisa triste. Aí a pessoa fala, mas Deus não castiga, Deus não tem prazer que o crente sofra, que o filho dele... Olha, gente, prazer ele não tem.
Realmente o castigo representa uma pessoa que faz isso porque ele tem prazer que você sofra. Deus não tem prazer. Mas Deus te ama tanto que ele quer muitas vezes, ele precisa, né, tomar a rédea da sua vida. Permitir de novo voltar essa cabeça pro tronco, né? Porque ele precisa tratar você. O povo de Deus, né, sofre, né? Por quê? Eles não querem ouvir, eles não querem temer a Deus. Eles têm medo. O medo vem depois do pecado. O temor vem antes de pecar. Tá? Então Deus ele vai te disciplinar, se é assim que você quer, te repreender, porque ele te ama e ele não quer perder a tua alma. Aí, continuando aqui, ó, aí vamos ler mais um pouquinho dessa poesia aqui de Davi, nesse momento de aflição. Ela fala, ó, então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Olha que legal. Porque não importa o que você está passando, vai vir ondas de sofrimento. O próprio Jeremias falou isso lá na Lamentações 3. Né? Ficou desiludido e reclamou, mas depois ele teve que reconhecer que só Jesus é o Senhor. Não tem outro jeito. Ele teve que mudar o repertório, a ladainha de reclamação. Aí você pensa, puxa, eu tô sofrendo, mas Jesus é o Senhor. Jesus é bom, Jesus me ama. Então eu vou voltar para ele, não adianta eu me revoltar. Me levantar contra ele vai ser pior. Aí, por isso que ele fala isso aqui, ó. Mesmo Jeremias passou, Abacuque passou por isso, e vários outros aqui. Não adianta se revoltar. Você pode até se revoltar, mas você só vai estender seu dia de aflição, tá? Aí fala aqui, ó, por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Entendeu? Não vai te atingir. Não vai te atingir as aflições. Tanto sofre o justo como o ímpio. Não tem como, gente. Sofre. Nós passamos por essa lapidação. Tanto o justo quanto o ímpio. Só que vai ser de uma forma diferente. Porque o justo, ele vai ter o consolo de Deus todo o tempo. Então, quando eu chego para o meu marido e falo, olha, Deus vai estreitar mais. Porque isso você não obedeceu. O que quer dizer? Amor. Deus quer que essa pessoa tenha fé. Porque necessita de um tratamento mais severo. Porque não ouviu enquanto Deus estava falando com amor. Não temeu a Deus. Então, né? Eu sou obrigada a entregar o recado. Né? A profeta, infelizmente, confronta. A profeta, né? Não só fala palavras, palavrinhas feitas de bênção, não. Que eu vejo aí as pessoas se apegando a videozinho de profeta no YouTube, né? Na rede social, e toma chave de carro, e toma chave de casa, e toma bênção, e né, dá um like aí, segue aí, que amanhã tem mais palavra de profecia, bênção para você. Gente, isso não vai funcionar. Essas profecias não funcionam. Profecia, né, é o que Deus coloca no coração do servo dele. Independente se é bênção, ou se você vai passar pelo estreito, ele vai te fortalecer no dia mal, tá? Deus é contigo. Deus vai te mostrar. Deus vai sustentar você. É necessário, muitas vezes, Deus mostrar onde está errando. Senão você não vai consertar nunca. Tem um monte de oratória aí bonita para encher a igreja, mas não funciona. Não funciona, tá? Aí ele vem aqui, ó. Mais o 7, ó. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, tá? Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Olha só que bonito. Ele vai te ensinar o caminho, ó. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados como cabresto e rédeas para que obedeçam.
não é a vontade de Deus estreitar o teu caminho. Não é, tá? Mas muitas vezes, para não te perder, ele precisa, né? Aí fala, ó, os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cante de alegria a todos vocês que são obedientes a Ele, tá? Então vamos adorar, vamos cantar, vamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, independente do que está acontecendo. Jesus vai trazer paz, força para você passar por tudo isso. Você não está sozinho, tá bom? E é isso, gente. É isso que Deus trouxe, tá? Confesse, abandone, se una, tá? E alimente o seu espírito para não desfalecer no dia mal. E Deus vai te sustentar, tá bom? Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Tá? Quem for receber essa ministração, não sabe quem está pregando, aí escreve lá no YouTube, leilalima.com ou missionária Leila Lima, vai para o canal ouvir as pregações antigas, tá? Porque eu entrego aqui em áudio, e áudio, né, as pessoas compartilham um com o outro e não vai saber no final da pregação quem está ministrando. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Ficam na paz aí. Beijo.